A paz de Deus a todos os irmãos, com todo o respeito. Me apresento, sou o irmão Pedro, de Bragança Paulista, interior de São Paulo, do bairro Green Park. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Assim eu sinto de estar contando uma obra que Deus fez na minha vida, que se inicia em 2019, no mês de agosto, quando comecei a seguir o caminho de Deus. Em menos de um mês que eu estava seguindo o caminho do Senhor, eu havia conhecido uma moça que era de Maceió. Conheci através do Face. Do Face partia a ter comunicação com ela pelo WhatsApp. Era uma serva de Deus também. Ali se passou 3 meses e pouco já que eu estava congregando. Ali as coisas já tinham começado já a mudar na minha vida. As velhas pessoas que eu andava antes já não andava mais. Muitas pessoas que eram mais experientes, eram mais vividas, começaram a trazer bastante conselhos para mim, falando para mim começar a ser uma nova pessoa cada vez mais, para não praticar as mesmas coisas que eu praticava antes, de quando estava no mundo perdido, para mim poder mudar todas as áreas da minha vida e levar a sério o caminho de Deus, focar em oração, consagração, se aprofundar nas escrituras sagradas, cada vez mais poder se entregar a servir a Deus. Naquele tempo, ao mesmo tempo eu escutava, eu sabia que tudo aquilo ali era pro meu bem, mas só que ao mesmo tempo entrava pelo ouvido, saía pelo outro, porque eu não estava colocando em prática. Eu ia para os cultos com alegria, com felicidade, sim. Da noite pro dia, Deus tinha libertado eu de todos os vícios que eu tinha. Mas Deus é o único que ainda tem misericórdia de nós. Eu me recordo que em dezembro de 2019, quando fazia já 3 meses e pouco que eu estava já seguindo o caminho de Deus, aquela moça que era de Maceió, que eu conheci pelo telefone, numa segunda-feira, no mês de dezembro, me recordo até hoje. Ela havia falado para mim que Deus tinha mandado avisar que o inimigo estava armando um laço para mim e que eu ia cair naquele laço, mas só que Deus ia tirar eu daquele laço. Sendo assim, na quarta-feira da mesma semana, ela foi e lembrou eu da palavra que Deus tinha usado ela para poder falar para mim. Na sexta-feira, foi na mesma semana, cheguei do serviço, passou poucos minutos, dois irmãos ali fez o convite perguntando se eu ia pro culto com eles. Eu disse que não, qualquer coisa depois eu ia. Enfim, chegou no período da noite, em vez de eu ter ido pro culto, eu fui sair com pessoas que não era para sair, fui chegar em andar em lugares que não era para andar, fui andar em lugares com pessoas em ambientes que não era adequado para um servo de Deus. Ali já comecei naquele dia da brecha pro inimigo. E eu me recordo até hoje que eu estava num lugar de perigo, lugares ali que eram rodeados pelo tráfico de droga. Me recordo que aquela serva de Deus lá de Maceió, no período da noite, cerca de umas 9 horas, havia mandado a mensagem para mim perguntando onde eu estava. Eu falei para ela onde eu estava.
E ela disse, vai embora pra tua casa que vai acontecer alguma coisa com você. Eu falei, não, tá bom, vou embora. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que eu não ia embora e que eu ia ficar ali. Passou mais alguns minutos, mais duas pessoas, mais dois irmãos mandou mensagem falando para mim ir embora para casa. Ali já foi Deus avisando. Enfim, meus irmãos, decidi desligar meu telefone para não ficar mais recebendo mensagem. Saí para vários lugares. Isso como foi numa sexta, de sexta para sábado, no sábado de manhã. Acabei de chegar num determinado lugar, cumprimentei ali as pessoas. Foi menos de 5 minutos, me recordo até hoje. Esse dia já foi no dia 12 de dezembro de 2019. Eu não esqueço desse dia. Assim que eu acabei de chegar, cumprimentei ali quem se encontrava ali naquele lugar. Apareceu uma viatura. A viatura apareceu, fez a abordagem. E ali nós tava num lugar que era conhecido como um ponto de tráfico. Ali aqueles policiais começaram a revirar ali o lugar onde nós tava ali ao redor. E aqueles policiais não encontraram nada e já tava para poder liberar nós. Isso era cerca de umas 8 horas da manhã, já no sábado de manhã. Nessa hora que eles estavam quase para liberar nós, chegou mais duas viaturas. Daquelas duas viaturas, foram os outros policiais que começaram a procurar, até que acharam uma pochete e chegaram ali a apresentar para nós. A hora que abriram, tinha um monte de entorpecentes. Então ali foi dada a voz de prisão, eu para mais dois rapazes. O outro rapaz já tinha passagem já na polícia, já tinha havido ficado preso. O outro rapaz nunca tinha ficado preso. Nós três fomos presos numa associação ao tráfico e no tráfico de droga. Sendo, meus irmãos, que antes disso, já fazia 1 ano e uns 3 meses que eu havia saído de liberdade do presídio. Eu havia ficado já 7 anos e 10 meses preso. Da primeira vez, em 2011, tinha ficado 2 meses. 2 anos, desculpa, 2 anos. Depois fiquei mais uns 4 meses e pouco de liberdade. Depois voltei de novo e fiquei mais 5 anos e 10 meses preso. Desses 5 anos e 10 meses preso, eu tinha ficado foragido também, tudo, enfim, meus irmãos. Eu já tinha tido duas passagens por tráfico de droga, já tinha ficado 7 anos e 10 meses dentro do sistema carcerário. Então ali naquele dia, eu não tava mexendo com aquelas coisas, mas eu tava com pessoa errada e aquilo que foi encontrado não era nada meu. Das outras vezes, quando eu caí preso, eu reconheço que os delitos eu tinha sim cometido, mas dessa vez aquilo eu não tinha nada a ver. Mas Deus é misericordioso. Então ali fui preso ali de inocente, por algo ali que não era meu. Enfim, a palavra que Deus usou, a serva de Deus, para poder falar que o inimigo estava armando um laço que eu ia cair, ali já se iniciou já a se cumprir o que foi falado. E que eu ia sair daquela. Nessa, fui encaminhado para a delegacia, da delegacia fomos encaminhados para o CDP de Jundiaí. Das outras vezes, eu nunca tinha servido a Deus dentro de um presídio. Mas dessa última vez, foi quando eu decidi a servir a Deus dentro do presídio. Porque aqui na rua eu já estava indo para a igreja. Mas só que eu não estava levando a sério. Mas dessa vez que Deus permitiu eu cair lá dentro, dessa vez, Deus, pela misericórdia de Deus, Deus começou a me guiar, a começar a servir a Ele lá dentro. Fui morar numa cela da igreja, comecei a ser usado por Deus para anunciar a palavra. Vi muitos milagres, muitas obras de Deus sendo feitas lá dentro, para a glória de Deus, pela misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Porque nós somos apenas instrumento, vaso, ferramenta usada na mão de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Deus usa nossas vidas para o nome dele ser glorificado. Que nós diminua, que ele cresça. Que nós desapareça, que só o nome dele apareça. Glória a Deus. Então nessa, Deus usou minha vida lá, do tempo que eu fiquei lá dessa última vez. Eu fiquei só 8 meses só, meus irmãos.
E desses 8 meses, para a glória de Deus, Deus usou minha vida para poder libertar 11 almas lá. E muitas obras eu vi com meus próprios olhos, eu contemplei ali com meus próprios olhos. Sendo assim, meus irmãos, quando já fazia 6 meses e alguns dias que eu estava lá dentro, Deus me ensinou bastante na palavra, Deus me capacitava em oração, em consagração a Deus, tudo para a glória de Deus, nós não somos nada, mas por um lado Deus permitiu eu estar lá dentro lá, foi para poder trabalhar na minha vida espiritual, foi para poder restaurar uma área da minha vida espiritual, porque Deus é aquele que permite cair, mas também que levanta. Deus é aquele que faz a ferida, mas é aquele também que cura. Então, às vezes, Deus ele permite a gente passar por esse tipo de processo em vários tipos de situações, que é para a gente poder recorrer a Deus, que é nesses momentos que a gente começa a recorrer mais perto do Pai, e assim a gente fica mais próximo dele, e assim Deus vai trabalhando cada vez mais nas nossas vidas. Porque se a gente às vezes ficar à vontade, a gente querer fazer as coisas da nossa própria forma, a gente acaba ali aos poucos ali se distanciando ali da palavra de Deus. Quando vai ver, a gente já está perdido de novo no mundo. E para nós voltar é só pela misericórdia de Deus nas nossas vidas. Mas só que eu agradeço a Deus, eu glorifico a Deus, porque Deus o colocou num lugar sim que para nós não é bom mesmo, mas só que eu entendi ali qual que foi o trabalhar de Deus na minha vida no final de tudo. Ali foi para Deus trabalhar na minha vida espiritual, ali foi para Deus ali trazer um crescimento ali na minha vida ali, para poder trazer um amadurecimento, para poder ali abrir os olhos ali cada vez mais, e ali para poder fazer a obra lá dentro, para poder libertar almas lá dentro. E para o nome de Deus, no final de tudo, sempre ser glorificado. Glória a Deus. Assim, meus irmãos, para poder ser mais resumido, me recordo que quando já fazia 6 meses e pouco que eu estava lá, minha família conseguiu 2 advogadas para poder ir lá, e 2 advogadas foram lá e falaram: irmão Pedro, nós não vai iludir você, nós não tá aqui para ganhar dinheiro de você, para arrancar dinheiro de ninguém, nós tá aqui para poder fazer o nosso trabalho, mas nós já vai falar para você, você já tem passagem já por 7 anos e 10 meses no tráfico de droga, você sabe já que você já pegou uma condenação alta, e que quanto mais a pessoa cai presa, a situação piora mais. Então nós não vai iludir você. Para você ir embora tá muito difícil mesmo. É só Deus na tua vida. Já foram verdadeiro comigo ali já. Falou que menos de 5 anos por aí eu não ia ficar. Dessa vez agora é ficar de uns 5 anos para cima direto agora. Então ali deu uma grande aflição em mim, mas ao mesmo tempo eu confiei na palavra de Deus, o que foi falado, que eu ia cair sim, mas só que Deus ia tirar eu daquela situação. E assim eu clamava a Deus todas as madrugadas, buscava a Deus ali pedindo a misericórdia de Deus, para Deus libertar eu daquele lugar. Sendo assim, eu me recordo até hoje, que com 6 meses e pouco daí eu fui pro fórum, eu com os outros 2 rapazes que estavam junto comigo lá nesse processo, cada um deu seu depoimento, eu falei a verdade da minha parte como servo de Deus, e a verdade da minha parte não prejudicava eles e também não prejudicava eu. Então esse já foi o trabalhar de Deus. E a verdade da parte dos 2 rapazes também não prejudicava eu também. Então, cada um ali deu seu depoimento, e depois passou mais 1 mês e pouco, que eu estava ali aguardando a resposta daquele processo. Eu estava numa grande aflição. Pensa, meus irmãos, o que é você estar dentro de um lugar, sabendo que você já tinha ficado 7 anos e 10 meses certinho das outras vezes, e que você caiu de novo, e que você está ali num processo ali que é bem agravante, e qualquer minuto, por hora e segundo, ou você pode ir de liberdade, ou você pode colocar ali em mente que você vai ficar mais 5, 6, 7 anos direto ali de novo ali sem ver tua família. Pensa como que um ser humano não fica nesses momentos. Pensa a aflição que eu ficava. Eu não conseguia dormir direito. Tinha dia que eu não conseguia comer direito depois que eu já tinha ido para aquele fórum. Depois que já tinha dado já cada um depoimento. Mas só que mesmo assim, ao mesmo tempo, a gente é carne. Por mais que a gente sabe ali que Deus vai cumprir, mas quando a gente está nos momentos ali difícil, que diante o nosso olhar, diante o olhar das pessoas que estavam ao redor, que já conheciam ali dentro também, falavam que a minha situação era difícil, que para mim ir embora era difícil mesmo.
Então a gente é carne, a gente é ser humano, a gente tem medo. Mas mesmo a gente tendo medo, mesmo a gente às vezes não confiando, mesmo a gente às vezes desacreditando que vai acontecer, mesmo assim Deus faz. Porque eu fiquei muito tempo, muitas vezes lá desconfiado, pensando se eu ia mesmo ou não ia, tipo, não acreditava. Então mesmo assim Deus cumpriu. Meus irmãos, passou ali, passou acho que quase um mês que eu tinha ido pro fórum. Eu me recordo que eu tinha tido um sonho. Deus mostrou para mim no sonho. Eu acreditei que foi de Deus porque eu estava servindo a Deus lá dentro. Deus mostrou para mim no sonho que eu ia embora e Deus mostrou para mim uma pessoa que ia ser meu patrão, que eu nunca tinha visto de lugar nenhum na vida. Naquele dia eu tive aquele sonho, acordei no outro dia e falei para os irmãos, falei, meus irmãos, tive um sonho assim, assim, se for de Deus, Deus está avisando eu que eu vou embora e que o serviço já está pronto lá na rua lá para mim já. E já mostrou até o patrão para mim. Na outra semana, teve o culto. Teve o culto lá. E na palavra, bem no momento da palavra, o servo de Deus foi tomado ali por Deus e falou: meus irmãos, Deus manda anunciar aqui. É para quem acredita. Você orou a Deus e o pedido que você fez para Deus, Deus atendeu. O anjo Gabriel veio aqui e recebeu tua oração e enviou até o Senhor. E Deus manda falar que você vai embora, mas aqui não é mais teu lugar. Vai lá fora, faz a minha obra e que o emprego já está pronto para você. Glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo. Isso foi num sábado. Na segunda-feira, eu tive mais um sonho. Meus irmãos, lá dentro eu estava fazendo um letreiro escrito em nome do Senhor Jesus e escrito também: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lá nós faz tudo improvisado. Mas agradeço a Deus porque Deus deu talento para mim para poder fazer desenho, fazer letra, enfim. Me recordo que na segunda-feira, de domingo para segunda, quer dizer, tô corrigindo aqui, domingo para segunda, eu tive um sonho, Deus mostrou para mim, eu fazendo esses letreiros e Deus falando: assim que você terminar, você vai embora. Eu me recordo que no outro dia de manhã, na segunda-feira, avisei os irmãos do sonho que se fosse de Deus ali também ia acontecer. Eu terminei na segunda-feira, meus irmãos. Aqueles letreiros também. Na terça-feira de manhã, todo mundo da cela acordou cerca de umas 7 horas. E teve um irmão de Sorocaba. Me recordo até hoje. O irmão Jean. O irmão Jean falou: meus irmãos, tive um sonho. Ali era a cela da igreja, Irmandade. Aí o irmão falou: meus irmãos, eu tive um sonho estranho. Mas, irmão, qual que foi? Sonhei que todo mundo foi de liberdade, que só o irmão Pedro ficou dentro. O outro irmão, que era de Santa Catarina, irmão Fábio, irmão benção de Deus também, levantou. Acredita que o mesmo sonho que você teve foi o que eu tive? Glória a Deus. Teve o outro irmão de Amparo, e daí, lembro até hoje, o irmão falou: mas se for ao contrário, se for de Deus e Deus está mostrando ao contrário, que todo mundo vai ficar, e que é o irmão Pedro que vai embora hoje? Quem sabe? Meus irmãos, hora que soltou o banho de sol, 8 horas da manhã, foi poucos minutos. Fizemos uma roda de oração, cantamos uns louvor para a glória de Deus. A hora que acabou ali aquela breve oração, o funcionário veio lá e chegou com o meu alvará. Ganhei a liberdade naquele dia. O que Deus mostrou para mim no sonho confirmou. O que foi falado na pregação lá num dia de sábado lá confirmou. E o que os irmãos lá tinham falado lá que todo mundo ia ficar, mas que eu ia ficar e que todo mundo ia embora. E o outro irmão falou: não, possa ser ao contrário. Aquilo que o irmão falou que era ao contrário mesmo, que era eu que ia embora naquele dia, também se confirmou. Glória a Deus. Assim, meus irmãos, eu me recordo que na terça-feira saímos, eu mais um rapaz. E o outro rapaz que assumiu lá o que era dele, ficou. Aí saiu de liberdade, eu mais um. O outro que saiu comigo era o que já tinha passagem já. O outro que ficou foi o que não tinha passagem nenhuma. Me recordo que assim que nós chegou, saímos fora do presídio, conseguimos uma ajuda ali para poder fazer ligação às nossas famílias. Eu liguei pro meu irmão, falei pro meu irmão:
que eu tinha saído de Liberdade e que não era pra avisar ninguém da minha família, que eu queria chegar de surpresa. Nessa, o meu irmão, em vez de ter ficado no silêncio, não, ele veio falar com a minha mãe. Isso aí já era de noite, a hora que ele veio falar com a minha mãe. Eu só fui saber do que eu vou falar aqui, meus irmãos, quando eu cheguei aqui. Na hora que eu cheguei aqui de noite aqui em casa, em Bragança Paulista, a minha mãe veio e falou pra mim que ela estava dentro da igreja, que ela estava de joelho no chão, que ela estava orando naquele momento e que naquele momento ela tinha falado para Deus que se Deus libertasse eu lá de dentro, ela ia descer no santo batismo das águas. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, ela falou que a hora que ela terminou de acrescentar essas palavras com Deus, foi o término da oração, foi isso que ela falou. Deus, se o Senhor libertar meu filho lá de dentro, eu vou descer na água do santo batismo. Glória a Deus. Ela falou que a hora que ela levantou em pé, a hora que ela foi sair da igreja, meu irmão chegou. Meu irmão chegou com a notícia falando: mãe, o Pedro saiu de Liberdade, ele ganhou o alvará, glória a Deus. A minha mãe ali falou que saltou de alegria, o que ela pediu para Deus, Deus concedeu, e ela cumpriu com a palavra dela, ela desceu na água do santo batismo, glória a Deus. Assim, meus irmãos, isso foi na terça. Na quarta-feira, no dia seguinte, eu já fui pro culto. Na hora que eu fui pro culto, os irmãos lá tudo recebeu de braços abertos. Daí logo um irmão lá chegou em mim, falou: irmão Pedro, você arrumou emprego já? Eu falei: não arrumei emprego não. Eu nem corri atrás de emprego ainda, eu saí ontem. Ele falou: então você vai trabalhar comigo. Isso foi na quarta, meus irmãos. Eu iniciei o trabalho com eles na segunda-feira só. Na hora que eu cheguei no serviço, aquele moço, aquele senhor que Deus mostrou para mim no sonho lá dentro, uma pessoa que eu nunca tinha visto de lugar nenhum na vida. Eu lembro perfeitamente o trajado que a pessoa tava de trabalho, e de boné e de bigode, eu lembro tudo perfeitamente, meus irmãos. Na hora que eu vi aquele moço lá, na hora ali Deus mostrou, falou: isso aí que é o seu patrão que eu falei pra você, no sonho. Ali eu glorifiquei a Deus, eu falei lá pros irmãos lá daquilo, do sonho que eu tive, falei pra esse patrão que eu vi ele no sonho, sendo que eu nunca tinha visto ele de lugar nenhum, não conhecia ele de lugar nenhum, e o nome de Deus está sendo glorificado. Assim, meus irmãos, o que eu tô contando aqui é para edificação mesmo, que Deus é aquele que é misericordioso, ele permite sim a gente passar por muitas coisas, mas no final de tudo, Deus é aquele que faz a obra. Depois que eu tinha saído de lá de dentro, meus irmãos, eu lembro até hoje, as coisas tudo começou a andar para frente depois, foi novas pessoas que Deus colocou no meu caminho, comecei a ter... frequentar novos ambientes, ter novas conversas, ter novos comportamentos, novas atitudes. Comecei a dar valor nas coisas que Deus estava fazendo na minha vida. Comecei a mudar cada vez mais. Eu não, é Deus que começou a mudar a minha vida de dentro para fora. Então não adianta a gente fazer as coisas de qualquer jeito, que as coisas não andam. Mas a partir do momento que a gente procura dar valor à palavra de Deus, zelar pela presença de Deus nas nossas vidas, zelar pelas oportunidades que Deus dá nas nossas vidas, Deus ele vai trabalhando. Luta vai ter sim, o inimigo vai se levantar de todo lado para poder fazer a gente perder o foco. Mas Deus é aquele que ele sempre vai proteger nós. Uma coisa que eu quero cada vez mais aprender a viver no caminho de Deus até no tempo de hoje e para toda a minha vida é estar com Deus na prova ou não estando provado. É na aflição, é na pobreza, é na riqueza. É estando no caminho de Deus, estando atribulado ou não, sendo perseguido ou não, sendo afrontado ou não, sendo caluniado ou não, estando nos momentos bons ou momentos difíceis, é estar com Cristo ali em todos os momentos, porque Ele sempre vai estar conosco. Se a gente está no mundo, a gente está caído, ali pode ter certeza que o inferno não vai vir ali dar a mão para levantar você, pelo contrário, ele vai vir pisotear cada vez mais em você até você perder tua vida e você perder tua alma para o inferno. Ele ganhar a tua alma para eles no inferno. Mas só que Deus é misericordioso. Deus, por mais que a gente está passando nos momentos difíceis, você pode cair. O mundo pode rejeitar você, pode sua família te rejeitar, seus amigos te rejeitar, pode ser quem for te rejeitar. Mas pode ter certeza que Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso amigo verdadeiro, que é o nosso Pai verdadeiro,
Ele sim é aquele que estende a mão e levanta você, ele tira você do poço, tira você da lama. Ele quiser, ele reverte sua vida da noite pro dia. Aquilo que tá tudo torto, ele endireita da noite pro dia, porque Deus não depende de cenário favorável para poder fazer uma obra na tua vida. Pode estar tudo de perna pro ar, pode estar tudo bagunçado, pode estar uma coisa para um lado, outra coisa pro outro, pode estar tudo fora do lugar. Mas Deus, quando ele quer, ele determina e dá palavra, ele escreveu ali, pronto. Não tem inferno nenhum que vai impedir, porque o que ele determinar vai acontecer. Seja o que for, Deus ele cumpre. Mais cedo ou mais tarde, mas Deus faz a obra. Então, eu mesmo senti no coração de estar contando esse testemunho. Não vou prolongar mais, tem mais obra assim para poder contar, mas no momento oportuno vou mais uma vez pedir direção de Deus para poder estar cada vez mais contando mais obras, que venha alcançando muitas vidas, alcançando muitos corações e que venha servir de exemplo para muitas pessoas, e muitas pessoas que estiverem escutando esse testemunho não desanimem. Não desanimem, porque Deus é contigo. Deus é aquele que sempre vai estar conosco. Só basta a gente buscar a face de Deus, porque Deus ele está de braços abertos para poder acolher. Em nome de Jesus. Até aqui que Deus me guia. Eu agradeço essa oportunidade e Deus seja louvado. Amém.